Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. De cara, ele impõe respeito, mas é manso e doce como uma criancinha querida. Ricardo Afonso Lopes de Vieira Mabola não é brasileiro. Ele nasceu em Guiné-Bissau e tem uma história de vida e uma conversão digna de uma autobiografia. Amante do futebol, aos 12 anos já era craque e artilheiro. Jogou na seleção sub-16 de seu país e, em meio a mais de 1000 jogadores, foi escolhido para jogar no Benfica de Portugal. Sua história, na verdade, é um caldeirão de acontecimentos, porque nesse meio tempo, ele perdeu a mãe, passou fome enquanto o pai pagava pena de 4 anos na prisão, viveu momentos de terror em meio a uma guerra civil, experimentou influências de forças espirituais misteriosas em meio à religião da família, o animismo. Mas a história principal mesmo é mais forte e tem sabor de transformação de vida. Uma mudança de 180 graus, onde Deus o guia pelo caminho que o levaria à completa liberdade. Que história é essa? É isso que nós vamos conhecer agora com o Mabola que está aqui com a gente. Mabola, estou tão feliz que deu certo de você vir aqui. O nosso programa fica tão honrado, lisonjeado com a sua presença. Muito obrigada, viu? Fala pra gente, Mabola, uma curiosidade. Quem nasce em Guiné-Bissau é o quê? Guineense. Guineense! Ah, tá bom. Eu fiquei pensando, falei, será que é guineano, guineense? Guineense. Tá bom, um país bem longe daqui, né, Mabola? Fala pra gente um pouquinho das suas raízes, da sua cultura, da sua infância. Tá certo. Minha infância, eu nasci num bairro chamado bairro de Amidalai, fica no capital, que é Bissau. O país é Guiné-Bissau. E normalmente todo africano, ele pertence a uma tribo, que é da raiz, né? E a África, ele é constituído por várias tribos, línguas, dialetos. Então, e acontece o seguinte, né, a gente crescemos num bairro, o povo africano, eles é muito, assim, como é que fala, é muito familiarizado, sabe? E aí crescemos sempre com muitas crianças, vai aprendendo a partir da comida com quem está precisando, aprendendo muita coisa. E como eu veio de uma família tão humilde, então acontece o seguinte, que a gente aprende muitas coisas boas. E os meus pais não tinham essas condições assim de dar tudo aquilo que a gente precisava, sabe? Então acontece que a gente tem que aprender a se virar para poder conseguir algumas coisas que os pais não têm condição de dar para o filho. Então essas coisas a gente já, os nossos pais já ensinam, já treinam um filho para que ele seja capaz de se virar sozinho. Isso começa sempre dentro de casa, né? Vai ajudando a mamãe a lavar a louça, já aprendendo a se virar, ajudar a mamãe a lavar a própria sua roupa, né? Porque, na verdade, as mães, eles gostam de cuidar de coisa de casa, né? Lava a roupa do marido e do filho, né? Então, como na nossa cultura, e aí a mãe, quando o filho já tem uma certa idade, entre 12 para cima, e aí vai dividindo tarefa, né? Para que a criança, quando crescer amanhã, para que ele não tenha muita dificuldade, né? Vai aprendendo a se virar sozinho. Tá ótimo. Então, eu fui criado assim, a minha mãe separava minhas roupas, deixava para eu lavar, me ensinava como é que ia fazer, me ensinava a cozinhar, porque ele sabia que um dia eu ia precisar de tudo isso. Você, Mabola, era muito apegado aos seus pais?
Era muito apegado aos meus pais. Eu me preocupava, quando era criança, eu me preocupava muito porque o meu pai que trabalhava, a minha mãe ficava em casa e cuidava de nós. Só que quando o meu pai levantava cedo e saía de casa, a preocupação, poxa vida, até agora ele não chegou ainda, o que será que aconteceu? Ficava aquela preocupação, assim, fica pensando. E a gente se preocupa muito, né, quando eles saem de correr a vida, assim. Mabola, fala pra gente um pouquinho com relação a influências religiosas. Você nasceu num lar cristão? Não, eu, na verdade, eu nasci num lugar onde que eu não tinha oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Era um lugar totalmente pagão e tinha também influência de islamismo, né, que é, é muçulmano, essas coisas. Então, nesse lugar que eu nasci, e era mais coisa de pagão e feitiçaria. Feitiçaria. Exatamente. Então, é um lado de vida assim muito diferente que este lado de vida de cristianismo. E uma coisa que eu vivi que eu não gostaria mais de repetir essa experiência do passado, porque é uma coisa que não é muito assim, que não é boa, porque você vive uma vida sem esperança. Eu, sinceramente, antes de eu ter essa oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso, a vida para mim não fazia sentido nenhuma. É? Eu era assim cheio de medo, É? preocupação, Qual era a religião dos seus pais? animista. Eles Animista. acreditavam no Satanás, né? Só que lá Satanás lá se chama de Irã. Então, meus pais dentro de casa tinham uma boneca de pó que eles faziam todos os sacrifícios. Às vezes matava galinha, derramava sangue de galinha nesse Então estátua. essa religião passou para você muito medo. Na verdade, a gente até chegava a sonhar com aquilo, porque a gente não era preparado para aquilo. A gente nasceu num mundo que a gente não, assim, não conhece, sabe, detalhe. Eu estava tentando procurar uma resposta da minha vinda para esse mundo. Eu não tinha, assim, a forma, o meio, a capacidade de poder entender tudo que estava acontecendo. Então, e para mim, e aí eu achei que o mundo era uma coisa, assim, naquela época, monstruosa, sabe? Uma coisa assustadora. E vendo as pessoas morrendo, a pessoa que você ama tanto. E eu tento entender onde que vai essas pessoas. Não Para tinha mim, não resposta. tinha resposta. O que vocês sabiam de cristianismo? De Jesus Cristo, de Bíblia? O que vocês sabiam disso? Olha, de Jesus, sinceramente, a gente sabia, na verdade, quase nada, porque de jeito que algumas igrejas passassem isso aí, as informações, assim, naquela época a gente só ouvia que um dia que vai ter uma guerra entre céu e a terra, né? Que se eu ganhar, que a gente vai para o céu, mas era tudo de um jeito meio Muito que não dá para vago. entender a informação a respeito de Deus e Interessante. Jesus, né? Então você não tinha Bíblia na sua casa? Não teve contato com a Bíblia? A gente não tinha esse privilégio, sabe? Então isso me fez assim que eu, sinceramente, eu não conseguiria ter resposta, sabe, para entender a situação desse mundo, sabe? Uma coisa que um homem sempre tem que procurar saber como é que ele veio a esse mundo e onde é que ele vai. Isso que eu queria entender. E para mim, eu não conseguiria entender mais qual é a razão da minha sobrevivência nesse mundo, Entendi. sabe? Eu estava tentando entender isso, deparando com situações assim de feitiçaria, porque a morte da minha mãe foi uma morte misteriosa, envolve ter feitiçaria para que ela possa morrer. Então, isso é uma coisa muito assustadora. Até eu lembrei assim que o meu pai ele ficava tão preocupado conosco que ele começou a recorrer, porque como a gente só conhecia um lado de vida, que era lado de coisas satânicas, o meu pai recorria a alguns lugares para buscar proteção, para que a gente possa se proteger de feitiçaria. Chegou um momento que o meu pai trouxe algumas coisas que deram para ele na macumba, falaram que esse negócio era um corpo fechado. E aí o meu pai colocou isso na minha mão. Só que esse negócio de corpo fechado que ele colocou na minha mão era um negócio
de Satanás. Então, e aí logo eu comecei a sentir que tinha algo que eu não entendia, que estava assim em mim, que estava me incomodando, porque eu sentia, naquela época, eu sentia que eu tinha um vazio, só que esse vazio, eu sentia que realmente, que como meus pais acreditavam no negócio de Satanás, só que eles ensinavam tudo para a gente, aquele caminho, mas isso nunca preencheu o meu vazio, porque eu nunca, assim, nunca aceitei, porque eu estava tentando entender aquilo, nunca aceitei. Então eu ficava revoltoso contra aquilo. Mas como eu vi que realmente a luta lá é muito grande entre bem e o mal, apesar que a gente só conhecia o mal, não sabia ainda muita coisa do lado do bem. Então, e aí eu acabei aceitando aquele proteção que o meu pai me deu. Mas chegou um momento que um dia à noite eu estava andando, porque se você tem coisa do inimigo, ele vem atrás de você, sabe? Eu estava andando um dia à noite e apareceu uma coisa na minha frente meio estranho, tipo fogo e uma imagem assim que eu não consegui entender. E aí eu fiquei com medo, comecei a correr e aí eu consegui fugir. E aí um senhor que estava passando perguntou para mim, o que você está correndo? Eu falei, eu vi uma coisa estranha na minha frente. E aí ele pensava que eu estava mentindo. Quando ele me acompanhou, ele viu, ele também correu. E aí naquele momento eu percebi que aquele negócio que o meu pai me deu, como é que fala? Aquele espírito que apareceu na minha frente é dono daquele negócio que o meu pai me deu. E eu comecei a não conseguir dormir. Eu falei, não, isso é muito forte para mim, eu vou jogar fora. E aí, eu, sem contar-se para o meu pai, tomei a decisão própria e aí tirei e joguei fora. Quando a minha irmã descobriu, e aí ela falou que eu ia morrer porque o espírito do mal ia me matar, que aquele negócio era proteção contra feitiçarismo, sabe? Nossa. E aí eu fiquei com medo, mas assim, como o meu coração estava vazio, buscando a Deus, porque Deus, ele sabe que a pessoa, quando ele tem intenção de fazer o bem, então ele me protegia, Entendi. sabe? Então, mas, Mapua, você contando essas histórias assim, a impressão que passa na cabeça da gente é que isso está tão longe do cristianismo, né? Está tão longe isso do adventismo, uma realidade tão diferente. Como foi que uma pessoa, numa realidade como a que você cresceu, a que você viveu, como essa pessoa encontrou o cristianismo, encontrou Jesus Cristo? Como foi essa história? olha, foi um milagre, que nem eu falo, porque Deus sempre ele tem plano para os seus filhos perdidos. Eu sentia realmente que Deus, ele existia, que ele um dia ia fazer qualquer coisa para resgatar a gente naquela escuridão. Eu vi de tanto que aconteceu, tristeza que a gente passamos, e aí crescendo com tudo isso na cabeça, se esforçando para vencer na vida também. E aí ainda Deus prometeu que eu passasse por várias experiências para que eu possa aprender depois para mostrar o lado bom da vida. Antes de eu conhecer esse lado bom, eu tive várias oportunidades, momentos assim, e cada oportunidade da vida que eu passava, assim, e eu nunca, às vezes, nunca aceitava, porque são coisas que para mim não tinha tanta importância. Por exemplo, a gente, na época, eu jogava futebol. Quando a gente ganhava um torneio, a gente festejava no lugar mais caro do país. Então, o mundo oferecia tudo para a gente, sabe? Era bebida, droga, mulheres bonitas. E aí, muitas vezes, eu sentava lá, mas tinha tudo para ser feliz, mas ao mesmo tempo eu não estava feliz. Eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu falava, mas espera aí, o que está acontecendo comigo? Eu tenho tudo para divertir com a vida, para bagunçar, mas eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Eu tentava sempre preencher aquele vazio. Às vezes eu pensei assim, será que é falta de dinheiro? Ou será que é droga, é vício? Muitas pessoas, às vezes, tentam preencher esse vazio com vício ou com vício de mulher, de droga, de bebida, ou dinheiro, ter mais dinheiro, mas nunca preenche. Só que eu não sabia que aquele vazio que eu tinha, que era lugar reservado para Deus. Puxa, que bonito, até que um momento que Deus ele fez um ponto de ligação para que eu possa ter oportunidade para conhecê-lo. Pois é exatamente aqui que a gente vai parar um minutinho na nossa conversa,
Como você vê, depois do intervalo, a gente ainda tem muitas respostas para conseguir dessa conversa com uma bola. Quais as mudanças? Qual foi o ponto da virada na sua vida? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala. O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Hoje quem está aqui com a gente é o Ricardo Vieira, uma bola. E ele vinha contando no bloco anterior de uma experiência na sua infância de fazer parte de uma família que não era cristã, que não conhecia Jesus Cristo. Mabola, fala pra gente o que um latão de lixo, uma procura por anzol para soltar pipa, o que isso tem a ver com a sua conversão ao cristianismo? Pois, então é um ponto de ligação que Deus fez para que eu possa conhecer a sua maravilhoso amor, né? Na verdade, o meu irmão, ele queria brincar de pipa, sabe? Só que a gente não tinha corda, né? Ele pediu para eu fazer para ele. No momento, e eu falei, tá bom, então. Eu levantei, né, à procura da corda, só que perto da nossa casa tinha uma loja ao lado, sabe? Nessa loja tinha uma caçamba, onde que as pessoas da loja pegavam o lixo da loja e jogavam na caçamba. E aí, quando eu fui lá para ver se eu poderia achar uma corda, e aí eu abri uma caixa e estava dinheiro. Dinheiro? E é dinheiro, mais ou menos 3 milhões de francos cefados, nosso dinheiro, né? Que pode dar mais ou menos entre 40 a 50 mil reais por aí. Bastante. E é bastante dinheiro. E aí quando eu achei esse dinheiro, e aí eu peguei, e aí eu falei, esse dinheiro é de dono da loja, eu vou devolver, porque ele é a única pessoa que joga lixo na caçamba, porque é da loja, pertence à loja. E aí, só que o dono da loja, quando eu devolvi, ele ficou assim, assustado e admirado com a minha honestidade e atitude. Ele, a empregada que trabalha com ele, diz que ele confundeu, porque quando as pessoas varem o lixo lá, e eles colocam na caixa de papelão. Assim também que coloca dinheiro na caixa de papelão para levar para o banco. E a empregada confundeu a caixa de dinheiro com de lixo, pegou de dinheiro e jogou no lixo. E aí quando eu devolvi, ele me perguntou, e aí, você é cristão? Eu falei, não. Falou, mas por que você devolveu assim, e se você não é cristão? E aí ele ficou admirado assim com isso. E aí foi nesse momento que ele falou, olha, uma pessoa igual você tem que ser cristã, eu vou levar você para a igreja. Eu falei, tá bom, eu quero isso em troca de tudo que eu te faço, porque desde criança eu queria conhecer esse Deus, sabe? Olha. Que eu busquei com tanta força, sabe? Eu queria encontrar com Ele, porque só Ele que faça que a minha vida vai ter sentido, sabe? E isso aconteceu, Mabola? E aí isso você aconteceu. Foi à igreja e realmente você E aí, se encontrou com Deus? E aí ele me levou para a igreja. Só que acontece o seguinte, como tem várias religiões, né? E aí me levou para um dos igrejas lá, sabe? Mas mesmo assim, porque a gente só sente bem quando você ter o seu vazio preenchido, sabe? E essa igreja que me levou, e eu acabei não sentindo que o meu vazio não se preencheu, sabe? E aí eu comecei a ficar preocupado. E um dia eu perguntei a uma moça que era de outra igreja, como é que a gente pode encontrar uma verdadeira religião? Eu já estava descobrindo que tem já várias igrejas e eu acabei ficando confuso, sabe? E aí essa moça falou para mim, e aí você tem que orar bastante em jejuar que Deus vai mostrar para você uma verdadeira religião. E aí foi assim que eu tirei uma semana de jejum de oração, buscando mesmo, tanto espiritualmente e fisicamente lendo também. Tirei uma semana e jejuei. Quando eu terminei o meu jejum, foi numa sexta-feira à tarde.
Afinal, que a minha vizinha era adventista, eu não sabia. Olha. Foi assim que ela me convidou para assistir o culto no sábado. Só que quando ela falou para mim assistir o culto no sábado, eu fiquei meio assustado, né? Falei, poxa vida, porque aquela igreja que o meu amigo me levou, eles fazem culto não no sábado. E aí, realmente, eu falei, então me mostra na Bíblia onde que está sobre o sábado. E aí ela realmente me mostrou que a gente tem que guardar o sábado. E aí eu fiquei feliz com isso. E aí eu aceitei. E eu fui, no sábado a gente foi para a igreja. Olha, Mabola, desde que você foi à igreja ali, já faz quantos anos isso? Olha, até agora deve estar mais ou menos entre 11 a 12 anos já. 11 a 12 anos. Mas fala um pouquinho pra gente, você tem um livro, né, escrito com todas as suas histórias, Tá né? certo. Tá aqui o meu livro, né? Olha. Ele conta toda a história da minha vida, desde a infância dos meus pais, dos meus avós, e aprofunda mais, né, a respeito de tudo que aconteceu. Isso. Mabola, eu sei que muita coisa aconteceu, você teve uma oportunidade de jogar no Benfica de Portugal, passou por uma guerra civil no seu país, enfrentou horror ali naquela guerra, mas a verdade é que Deus te dirigiu para vir aqui para o Brasil e você veio parar em Engenheiro Coelho, no UNASP. Eu quero te perguntar, que importância o UNASP teve na sua vida espiritual? Olha, para mim o UNASP é o melhor colégio que tem no mundo. Nunca vi colégio que nem o UNASP, com essa educação de cristianismo que ele passa para a pessoa. Sabe, eu não sei não, mas eu falei assim, se o mundo poderia adotar essa educação do UNASP, não tem nada a perder, sabe? Um homem, ele passa a ter valor quando ele tem princípios cristãos. Porque um homem sem princípio cristão é como se fosse uma coisa sem valor, uma coisa vazia. Esse ensinamento que o NASP tem, nem dinheiro compra, que sabe? Bonito, então, eu estou falando assim porque eu senti isso e valeu muito a pena por ter assim chegado aqui no NASP. Isso mudou bastante a minha vida, ajudou a complementar a formação do meu caráter também. Que bonito. E Mabola, a gente percebe que você é muito apaixonado por Deus, né? Deus existe mesmo, né, Mabola? É claro, com certeza. Fala pra gente hoje, Mabola, depois desses 10, 11 anos que você já está seguindo a Igreja Adventista, que Deus foi esse que você encontrou no cristianismo? Olha, foi um Deus que não tem igual, é um Deus tão maravilhoso. E depois que a minha vizinha me convidou para ir para a igreja, e aí eu cheguei na igreja justamente o pastor estava pregando sobre o sábado. E aí naquele momento eu fechei a Bíblia, comecei a orar a Deus. E aí eu pedi para ele, falou, Pai do céu, se na verdade essa religião é uma verdadeira religião para mim, que o Senhor me revela através da sua palavra. E é quando eu abri a Bíblia estava me dizendo, no capítulo que eu abri, procura sempre fazer aquilo que é certo. E eu fechei a Bíblia, orei pela segunda vez, a mesma coisa repetindo 2 vezes. Eu vi que Deus estava me mostrando claríssimo, sempre tem que seguir o que está fazendo certo, sabe? E é naquele momento que eu tomei a decisão de ser membro da Igreja Adventista. Que bonito. E aí eu ficando tão feliz com essa verdade que eu descobri no sábado, depois que terminou o culto, eu peguei a Bíblia e aí levei para os meus amigos de outras igrejas, né? Cheguei lá, chamei o pastor da outra igreja e falou, pastor, eu descobri uma verdade que a sua igreja não sabe, pastor, você vai gostar de ver isso. E aí o pastor perguntou, que verdade que você descobriu? Eu falei, olha, pastor, eu descobri que o sábado é verdadeiro dia de descanso. A sua igreja deveria adotar isso. Para mim, eu pensei que o pastor não sabia nada, né? Mas, infelizmente, que o pastor ele recebe o salário dele, né, para cumprir esse dever, né? Ele não pode fugir de algumas coisas. Ele falou assim para mim, ô, Mabola, então, tudo bem. E perguntou, você tem algum amigo adventista? Eu falei, eu tenho. Ele falou, Mabola, é porque sobre o sábado é uma lei que Jesus já aboliu, né? Ele colocou dúvida na minha cabeça, como eu não tinha tanto conhecimento para estudar a Bíblia. E aí eu anotei o que ele falou, né, que Jesus aboliu a lei. E aí quando eu saí de lá, eu procurei pastor
foi o pastor Gaspar, né? E aí eu conversei com o pastor Gaspar, e o pastor Gaspar me deu um texto da Bíblia, que é Mateus capítulo 5, verso 17, onde que Jesus disse que não veio abolir a lei de Moisés, apenas que tudo possa realizar-se em prática. E aí peguei esse versículo e aí voltei lá de novo. Falei, pastor, o senhor tinha me dito que Jesus aboliu a lei de Moisés. Então abre a sua Bíblia no Mateus capítulo 5, verso 17. E é quando ele abriu e aí fez a leitura, ele viu que realmente que eu tinha razão. Ele falou assim para mim, Mabola, faz aquilo que o seu coração está sentindo. Olha que bonito. Eu falei, tá bom, pastor, se a igreja não quer mudar, eu vou me mudar. E aí eu saí e eu fui embora. Mabola, fala pra gente assim rapidinho, hoje, a vida tem os seus problemas, os seus desafios. Fala pra gente como que você faz no seu dia a dia para se manter em conexão com Deus. Olha, isso é uma coisa, é uma alimenta que nem, por exemplo, quando a gente sai de casa sem tomar café, sem almoçar, sem jantar, e aí, tem aquele ditado que saco vazio não para em pé. Então, acontece o seguinte, que a vida espiritual, ele precisa da alimentação espiritual também. Então, acontece o seguinte, quando a gente levanta de manhã, tem que fazer aquele culto de manhã, ler meditação, isso é como se fosse café de manhã. Entendi. E aí chega o horário do almoço, antes de você comer, vai ter que agradecer, naquele agradecer, agradece, já aproveita, peça a bênção também, tudo faz parte. Então, cada hora da nossa vida que a gente dá uma parada, a gente tem que pensar em Deus e falar alguma coisa e agradecer pela vida, tanto para sair ou para viajar, para fazer qualquer atividade. Primeiro, Deus em primeiro lugar. Que bonito. Só assim que a gente faça a diferença na nossa vida. Mabola, vou fazer umas perguntinhas para você, ping-pong assim, eu falo uma palavra e você fala outra. O que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra vida? Vida, Deus, Sucesso, sucesso, felicidade, perdão, perdão, amor, pecado, pecado, distanciar de Deus, um privilégio, privilégio, ter Deus, um pedido, pedido, vida eterna, uma grande verdade, Deus, um medo, medo de perder salvação, uma grande mentira, Satanás, morte, 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 sono, isso, envelhecer, envelhecer, cansado, acabado. um versículo da Bíblia que te acompanha sempre. Olha, eu gosto de Salmo 91, Salmo 23. Bonito. O que diz no Salmo 91? Salmo 91, como eu não sou muito bom assim de português, mas algumas coisas eu vou dizer. Diz aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, descansará à sombra do Omnipotente. É isso mesmo, Mabola. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe muito a você e a sua família. Muito obrigado porque você veio. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história maravilhosa do Mabola. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e a gente se vê na semana que vem.